Olá, meu querido e amado irmão, saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor Ronaldo Barreto, em mais uma palavra de reflexão para você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 11 e o 12, ela está dizendo que diante de Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. E também diz no verso 12 que cada um de nós, cada pessoa, dará conta de si mesmo diante de Deus. É o grande juízo, o juízo do grande trono branco, aonde haverá a prestação de conta de todo ser humano que já passou por cima desta terra. A Bíblia conta nos tempos de Moisés, quando o povo de Israel, os hebreus, saíram do Egito rumo à terra prometida. O Senhor Deus aparece a eles e faz tantas promessas, e dentre as promessas surgem a lei, as regras, e deveria ser observada, etc, etc, etc. A Bíblia diz de uma certa ocasião que uma mulher que fora casada ou teve relacionamento com um homem egípcio, e desse relacionamento ela tem um filho. Então o filho era misto, filho com sangue hebreu, mas com origem egípcia. E quando o povo de Israel sai do Egito, obviamente a família sai, o menino vai também rumo a Canaã, mas o texto fala que o pai dele era egípcio. Então há uma mensagem dentro disso que eu não vou destrinchar aqui agora. Mas aconteceu num certo momento da caminhada pelo deserto que esse rapaz entrou em discussão com outro hebreu por algum motivo. Eles começaram a brigar, desavença, discussão, tapa, briga. E neste momento de calor da briga, o rapaz proferiu palavra de maldição contra o Deus de Israel. Palavras de baixo calão, talvez palavrões, palavras ofensivas, palavras de sarros, palavras, enfim, que afetava toda a fé dos hebreus, toda a fé, toda a nação. Ele ofendeu o Deus, o nome do Senhor, que havia tirado aquele povo do Egito, estava levando para a terra prometida, inclusive com tantos e tantos e tantos e tantos milagres que aconteceram no deserto. Você, cristão, sabe muito bem do que eu estou falando. A turma se ofendeu e ficaram muito ofendidos, não só o rapaz que estava envolvido na briga, como as pessoas que estavam em volta e ouviram aquelas palavras de baixo calão, palavras ofensivas à fé, ofensivas ao Deus. E ele sabia que enquanto ele estava xingando o rapaz, era troca de tapa. Mas quando ele tocou no Deus que o rapaz servia, aí mexeu com toda a nação. Levaram até Moisés o caso, e Moisés então foi consultar a Deus. E Deus falou: mata, ajunte toda a congregação, apedreje e mate. E aí surge a lei do pecado da blasfêmia. Todo aquele que blasfemar contra o nome do Senhor teu Deus será morto dentre vós. Aquele rapaz foi morto
e nasceu o pecado da blasfêmia. No cristianismo, dentro dos tempos de Cristo, quando no surgimento de Cristo, Cristo indubitavelmente é o Verbo encarnado, é o Deus encarnado. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo foi feito por Ele, Criador de todas as coisas. Jesus esteve entre nós como um Deus encarnado para salvar e redimir o homem do seu pecado. E nesse momento que Ele esteve conosco, muitos milagres foram feitos, muitos. Inclusive, libertação de possessões demoníacas, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, feridas eram saradas. E alguns religiosos disseram que Jesus executava aqueles milagres por obra ou pelo poder de Beelzebul, dos demônios. Jesus, então, para e diz assim: olha, todo aquele que blasfemar contra o Pai, haverá perdão. Contra o Filho, haverá perdão. Dizendo o cristianismo, na lei apedreje, ok? No cristianismo, que não é a morte do corpo físico, mas a morte da alma. O fogo eterno, o enxofre, lá de Apocalipse, chamada a segunda morte. Ele diz assim: mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não haverá perdão para ele. Isso é seríssimo, gente. Isso é seríssimo. Eu quero comungar e somar o meu voto de repúdio àqueles que se pronunciaram. A CONAMAD, Convenção de Madureira, eu vi isso há pouco agora pela internet, dessas barbaridades que está se fazendo contra o nome do Senhor Jesus, contra a ação sobrenatural do Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a porta da frente. Jesus é a porta da frente. E existe uma outra porta que não é a da frente, que está zombando do nome de Jesus. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. O nascimento virginal de Cristo Jesus, ele é por obra do Espírito Santo. O texto diz isso. Estou deixando todos os textos e referências aqui do lado aqui para você acompanhar. O texto diz isso. Foi obra do Espírito Santo de Deus. Toda palavra ofensiva, toda chocarrice, toda mentira, toda zombaria pode ser classificada como blasfêmia e é imperdoável. Você que é cristão, se posicione. Nós estamos vivendo a época do arrebatamento, a época do anticristo, em que o próprio diabo assume o controle e o governo, pós o arrebatamento da igreja, conforme eu creio e tantos outros comigo assim crê. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Então, o espírito do anticristo já está preparando isso. Assim como João Batista preparou o ambiente para o surgimento de Cristo Jesus no seu ministério, assim há um espírito diabólico, demoníaco, carnal, terreno, preparando o ambiente para o surgimento do homem da iniquidade. E eu não tenho dúvidas que mais dias ou menos dias,
Jesus rasgará as nuvens do céu e vai arrebatar a sua igreja. Leve a sério o nome do Senhor Jesus. Esta semana nós tivemos uma palavra na igreja em que frequento aqui na América, pelo meu pastor, pelo meu líder, pastor Alex Dias, na escola bíblica. E na escola bíblica, o pastor Alex trouxe uma palavra sobre o nome de Deus, sobre o nome do Senhor Jesus, sobre o nome que está sobre todos os nomes e a seriedade que é isso. E o texto que ele trouxe é: não usarás o nome do teu Deus em vão. E a necessidade de levarmos com seriedade ao abrir a boca para pronunciar o nome de Deus, obviamente também o nome de Cristo Jesus, que foi elevado acima de todo o nome. E o pastor nos trouxe esta palavra de instrução, de ensinamento, inclusive para que tomemos cuidado, mesmo com força de expressão, como força de expressão, não usar o nome de Deus em vão. E agora, muitos de vocês sorriem e assistem como se comédia fosse, enquanto estão blasfemando contra a sua fé, contra o Espírito Santo. Eu registro aqui este momento de repúdio. Não brinque contra o Espírito Santo de Deus. Então você que é crente, você que serve a Deus, são sinais da volta de Cristo. Prepare-se. Jesus está voltando. Leve a sério o nome que te trouxe salvação. E outro sim, nesse nome, é nesse nome que as enfermidades desaparecem do corpo. É nesse nome que os demônios são sujeitos a nós, pelo poder da palavra no nome de Jesus. É neste nome que, se bebermos coisa mortífera, não nos fará dano algum. O nome do Senhor Jesus tem poder. Fique com essa palavra. Deus te abençoe.